Il y a une chose que nous n'avons pas faite, c'est suivre vos préconisations. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine. Et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Monsieur le député, oui. Donc, un peu de modestie, comme je le dis tout le temps. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Brasil vira chacota internacional, vira piada no parlamento francês. E aí você pode me dizer logo de cara, mas isso foi lá no parlamento francês, lá no país de Emmanuel Macron, onde ali era a própria esquerda que estava fazendo isso, sempre botando a culpa na esquerda e na direita. Aparentemente, se observarmos por fora, acima de tudo isso, nós vemos que a situação do Brasil é muito diferente de vários países do mundo, observando agora essa crise sanitária que nós estamos vivendo. O Brasil está realmente sendo o país mais afetado e será ainda mais, principalmente porque eu posso dizer para você que as coisas estão começando a partir de agora. Eu já havia falado bastante a respeito de como o Brasil seria um dos países mais afetados, e eu peço que se você estiver assistindo esse meu vídeo e já ouviu eu falar no ano de 2020 isso, escreva aí nos comentários para que as pessoas novas possam entender o que é que nós estamos falando. Essa situação do Brasil ter virado chacota lá está muito acima de esquerda e direita. Essa situação mostra o que está por vir. Eu pergunto para você, você sabe o que está por vir, o que é que está por trás de tudo isso? E o que será de nós brasileiros a partir de exatamente agora, a partir desse momento? Vamos assistir juntos o vídeo desse Premier, entender essa situação e eu venho explanar para você o meu ponto de vista em cima de tudo isso, para nós vermos aonde é que o Brasil vai chegar em pouco tempo e que realmente a situação não é nada agradável, não é nada boa. A princípio nós temos essa matéria aí que vocês estão vendo aí na tela. Brasil vira piada em parlamento francês sobre o uso da cloroquina contra essa situação que nós estamos vivendo. O primeiro-ministro da França, Jean Castex, tratou o Brasil como uma verdadeira piada na sessão de terça-feira, no dia 13 de abril do ano de 2021, no parlamento daquele dia. Para que a gente resuma essa situação e fique até mais agradável para que você possa assistir, vamos ver juntos o vídeo dele falando isso e eu vou pausando aí para fazer meus comentários. Vamos ver aí o primeiro-ministro da França, Jean Castex, fazendo o Brasil de piada. Vamos entender. Brésil, hélas, qui subit une situation absolument dramatique. Et la dangerosité du variant du même nom, qui effectivement... Esse vídeo, para que vocês tenham noção, é um trecho de um vídeo que está rodando internacionalmente, está rodando no mundo todo. E é interessante pegar que antes deles transformarem o Brasil em uma piada, eles deixam muito claro, eles frisam muito bem, que o Brasil está vivendo em uma situação literalmente de caos, uma situação tenebrosa, uma situação periclitante, onde existe uma variante que está rodando o nosso país e, é claro, está querendo ir para outros países também. Porém, é uma variante extremamente perigosa, pelo que eles consideram aí a mais perigosa do mundo, a variante P1, que foi encontrada, pelo que eles dizem, em Manaus. Então eles deixam claro isso para lembrar o mundo todo de que o Brasil tem a variante mais perigosa do mundo. Estão conseguindo enxergar onde eles querem chegar? Vamos continuar mais um pouquinho aí. Pardonnez-moi, je vous le dis, monsieur le député, vous faites quelques entorses avec la réalité, en laissant à croire qu'on ne ferait rien. Ben c'est faux, c'est complètement faux. Il y a une chose que nous n'avons pas faite, c'est suivre vos préconisations. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine. E aí nesse momento eles começam a dar risada quando eles falam a respeito da situação brasileira, como se o presidente não tivesse feito nada e de repente ele falar sobre a prescrição da cloroquina. E aí eles deram risada, os deputados ali da França acabam dando risada e o Brasil se torna piada por conta da situação que ocorreu aqui no governo brasileiro. Brasil, uma piada internacional. Esse foi o título que chamou a atenção aí de muitas pessoas, está rodando hoje pelo mundo todo. Et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Monsieur le député, oui. Donc, un peu de modestie, comme je le dis tout le temps. Toute personne qui veut du Brésil venir en France doit présenter un test négatif à l'embarquement, un test négatif à l'arrivée et une période de 10 jours d'isolement.
E ele mostra agora como é que estava sendo o procedimento de brasileiros que estavam indo até a França. Precisavam fazer o teste na saída do Brasil, o teste na entrada da França e ainda ficar 10 dias em isolamento. Porém, a partir de agora, a partir do momento que o Brasil se tornou essa piada para eles, a partir do momento que temos um governo que fez o que fez realmente como nós estamos vendo, e é claro, tudo isso para causar o caos, pois a ordem deles vem por conta desse caos. Eu já falei muito sobre isso aqui em outros vídeos, estou preparando um vídeo para que vocês entendam perfeitamente o que está acontecendo no Brasil. Agora eles vão fechar a entrada de brasileiros, barrar a entrada de brasileiros na França. Veja aí. Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. E aí, cheio de moral, como se estivesse ali cheio de raiva, sendo aplaudido depois de ter feito uma piada com o nosso país, ele sai ali todo orgulhoso de dizer que está fechando a fronteira entre Brasil e a França. Você percebe aonde isso vai chegar? O Brasil, o país mais atingido diante de tudo isso, o que contém a variante mais perigosa do mundo, uma piada internacional agora nesse momento e que agora começa a ser totalmente isolado. Isso acaba tornando o povo brasileiro cada vez mais escravos do nosso próprio país. Cada vez com que os olhos do mundo se voltem para cá e falem assim: é um grande desgoverno. E um grande desgoverno precisa que rapidamente as coisas mudem, troquem de mãos ou passem para outras mãos controladoras, mãos que realmente vão governar. Faz sentido quando você olha para um joguinho bobo como esse aqui, o qual nós podemos ver que o Brasil tem as maiores riquezas naturais do mundo e que os olhos dos senhores do mundo estão voltados para essas riquezas naturais e que é necessário que elas saiam, que elas troquem de grupo controlador, como está dizendo aí? Bom, o Brasil está vivendo já esse desgoverno. Agora é uma piada internacional. Eles fizeram questão de agravar tudo isso aqui, deixar o Brasil um dos países mais atingidos, para que a população brasileira fique de joelhos e clame pela ordem que está vindo através do caos. Deu para entender mais ou menos a jogada dessa agenda global, a jogada de toda essa situação? Bom, no vídeo de amanhã você vai entender perfeitamente, se isso ainda não ficou claro na sua mente, como eles estão trabalhando e como é que nós iremos chegar até o ano de 2022. A situação realmente é tenebrosa se você não souber aí como driblar essas coisas que eles estão colocando dentro aí de nossas mentes, dentro de nossas cabeças, dentro de nosso país. Você precisa saber como olhar por cima dessa situação para conseguir enxergar aonde é que você vai dar o seu próximo passo. E eu vou tentar, com os meus vídeos, a partir de agora, a partir do próximo mês principalmente, o trabalho que eu estou fazendo para ajudar muitas pessoas a sair dessa situação, o qual eles estão empurrando aí para nossas costas, o qual eles estão empurrando aí para nossas vidas. Então inscreva-se aqui nesse canal, ative seu sininho, ative as notificações, me ajude no compartilhamento dessa mensagem, pois eu tenho certeza que os seus olhos a partir de agora vão começar a se abrir cada vez mais. Não fique realmente de olhos fechados, pois quem ficar nesse momento, quem não despertar, vai realmente ser engolido pelos planos dessa agenda global. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.